Primeiro, por que o clock ficou tão importante como a gente percebe isso no cotidiano? Eu peguei aqui um anúncio de jornal e nesse anúncio de jornal tu já percebe, aparece lá escrito Intel Celeron de 2.8 GHz. Intel é o fabricante do processador. Celeron é o modelo, a família do processador. 2.8 GHz é o clock. Então, quando eu indico que o processador é Intel, estou dizendo, é do fabricante Intel. Quando eu indico Celeron, é a família ou modelo do processador. E o 2.8 GHz é o clock, a frequência de processamento. Nesse caso, 2 bilhões e 800 milhões de ciclos de processamento por segundo em relação a esse processador. Quer dizer, é muita coisa em relação ao processamento. Eu, pelo menos, acho isso incrível em relação ao processamento, certo? Bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que ponderar. O clock é tão importante que algumas provas gostam de colocar que o clock é um indicativo de velocidade de processamento. O clock é um indicativo de velocidade de processamento. Alguém me diria, professor, mas não é em hertz, não é indicativo de frequência? Perfeito, é a frequência com que os dados serão processados. Mas como indica a quantidade de ciclos de processamento por segundo, as provas de concurso aceitam tranquilamente que o clock é uma medida de velocidade de processamento. Está certíssimo essa afirmativa nas provas de concurso, se assim tu enfrentar uma questão falando sobre isso, certo? Agora, por que eu dizia que o clock não é a única medida de desempenho? Um outro parâmetro importante, bem relevante aí para as provas, é indicar se o teu processador é de 32 bits ou se o teu processador é de 64 bits. E que diferença isso faz, professor? Bem, um processador de 32 bits é aquele que tem uma arquitetura preparada para processar até 32 bits a cada ciclo de processamento. E um processador de 64 bits tem uma arquitetura preparada para processar até 64 bits por ciclo. A ideia, então, de associar 32 ou 64 bits de um processador a um parâmetro de desempenho, quer dizer, indicar que isso é parâmetro de desempenho do processador, está correto. Porque se eu imaginar um processador com o mesmo clock, vamos imaginar 2 processadores de 2 GHz. Vamos tentar imaginar essa situação até colocando aqui para ti. Vamos pegar, eu tenho um processador de 2 GHz, 2 GHz, só que de 32 bits. 2 GHz e 32 bits. E tem um outro processador também de 2 GHz, só que de 64 bits. Nesse caso, eu tenho 2 processadores com o mesmo clock, com a mesma frequência, 2 GHz. Só que um é de 32 e outro de 64 bits. Provavelmente, tu vai querer esse de 64, porque ele pode processar até 64 bits a cada ciclo em relação ao clock do processador. Então, ter um processador de 64 bits comparado com uma arquitetura de 32 bits, sem dúvida nenhuma, se o clock for o mesmo, eu vou optar por esse de 64 bits em relação a uma arquitetura mais moderna e de melhor desempenho. Então percebe que o clock, de fato, não é o único parâmetro de desempenho do processador. Também temos a arquitetura entre 32 e 64 bits, como sendo algo importante que deve ser relevado aí quando nós enfrentamos as provas de concurso.